carta pastoral foi escrita para Tito. A primeira, Timóteo, foi escrita primeiro, depois ele escreveu a carta a Tito, e depois escreveu a segunda carta para Timóteo. Quando ele escreve a segunda carta para Timóteo, Paulo estava já preso, na sua segunda vez que foi preso em Roma. Naquele lugar já, Paulo vai dizer no texto, se você ler depois na sua casa com calma, o capítulo 4 desse texto de 2 Timóteo, você vai ver que Paulo diz assim: olha, eu já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Paulo estava consciente de que agora o ministério dele estava tendo um fim, e que ele precisava agora deixar sucessores, que ele precisava deixar pessoas para dar continuidade àquele trabalho. Mas ele precisava deixar pessoas biblicamente orientadas. Ele precisava deixar pessoas que realmente fossem fazer aquilo que Deus gostaria que fizesse. Continuidade no trabalho que ele estava realizando. E ele então chama Timóteo para andar junto com ele. E ele começa uma viagem com Timóteo. E hoje pela manhã nós vimos isso, que quando Paulo chamou Timóteo para caminhar com ele, primeiramente Deus impediu Paulo de pregar em 3, 4 cidades. Por quê? Porque Paulo queria pregar aonde o coração dele estava mandando, mas Deus queria que ele fosse para outro lugar, e Deus então aparece para ele em forma de uma visão, e em forma de um homem macedônio, e diz: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então agora Paulo vai para o lugar que Deus queria que ele fosse para pregar o evangelho. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que parte aí dessas 3 cartas escritas por Paulo, vai tratar justamente de como devemos ser uma igreja realmente equilibrada, uma igreja biblicamente orientada. No texto em questão, Paulo está orientando Timóteo que fosse fiel e diligente na pregação do evangelho, que não se apartasse, de uma doutrina saudável, de uma doutrina orientada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, a igreja, ela é orientada pelo Espírito Santo. A igreja que não vive sob a orientação do Espírito, não vai viver sob a orientação da palavra. O Espírito Santo precisa ser aquele que dirige as nossas ações, assim como foi com Paulo e tantos outros, assim como foi com os reformadores. Quantas pessoas passaram pela história da igreja, líderes, orientados pelo Espírito Santo, e que foram vitoriosos naquilo que eles empreenderam. Um dos exemplos mais importantes que vemos, assim, mais atual, foi o exemplo do homem notável chamado John Wesley. Ele que incendiou, que mudou a história de toda uma nação, de todo um povo, através do poder de Deus, através da oração, através de uma igreja biblicamente orientada. Então nós precisamos pensar se hoje, eu e você, temos servido e temos sido uma igreja biblicamente orientada. Porque quando estamos falando de igreja, não podemos perder o foco de que igreja não é a instituição. Não estou falando de uma empresa com um CNPJ tal, localizado à avenida tal. Não, eu estou falando de vidas, de pessoas. Nós, eu e você, somos a igreja do Senhor Jesus aqui neste lugar. E se nós somos igreja do Senhor, será que temos sido biblicamente orientados? É isso que vamos precisar ver, porque há algumas coisas que o texto nos mostra e estão bem claras no texto. Não vamos estar aqui inventando nada, mas os argumentos estão aí no texto para que você possa ver comigo, acompanhando aí no texto tudo que vamos compartilhar. Uma igreja biblicamente orientada, a primeira coisa, ela vive prudentemente. Vive prudentemente. Quando Paulo diz para Timóteo: tu, no entanto, ser sóbrio ou equilibrado em tudo, ele está falando justamente que é preciso que a igreja que deseja viver biblicamente orientada, ela possa viver de maneira prudente. Mas o que seria viver de maneira prudente? Podemos pensar em uma igreja que se porta com dignidade perante Deus, é uma igreja que se porta com dignidade perante a sociedade, e isto também é viver de maneira prudente. É uma igreja que vive o bom testemunho dentro e fora das paredes ou do âmbito da igreja local. Isso também é uma igreja realmente prudente, que vive prudentemente. Uma igreja que tenha equilíbrio na tomada de decisões.
Nós precisamos, como crentes, ter equilíbrio na tomada de decisões. O ser sóbrio aqui tem a ver com sobriedade, isto é, com a capacidade de tomada de decisões. Uma pessoa que não tem a sobriedade, ela não tem capacidade de ter as suas faculdades mentais e tomar decisões. Por isso que pessoas, quando não têm mais essa capacidade, elas são interditadas judicialmente e outra pessoa passa a ser o seu guardião, o seu tutor. Porque justamente é preciso que tenhamos sobriedade. Por exemplo, quando uma pessoa que está embriagada faz algo, comete algum delito, via de regra vai utilizar o fato de estar embriagado para poder se livrar depois da culpa daquele delito. Não é verdade? Porque enquanto está embriagada, teoricamente, não seria responsável pelos seus atos. Então observe, meus irmãos e irmãs, que a sobriedade é algo muito importante na vida do crente. Como você vai pregar o Evangelho, como você vai falar do amor de Deus, se as pessoas não acharem que você tem condições realmente de tomar decisões por si próprias? A Igreja Presbiteriana do Brasil, louva a Deus, porque nós não obrigamos os crentes a fazerem nada. Pelo contrário, nós orientamos os crentes a observar as Escrituras. Nós orientamos os crentes a chegar em casa, consultar. Será que o pastor Robson falou alguma bobagem? Vou pesquisar aqui na Bíblia, vou olhar aqui. Mas não é olhar no Google, não, é na palavra, sabe? É buscar o Senhor. É ser como os crentes lá de Bereia, que realmente quando os profetas, quando as pessoas, os pastores pregavam, eles chegavam e iam consultar se realmente estava aquilo tudo nas Escrituras. Uma igreja biblicamente orientada, ela vive um equilíbrio. A palavra do cristão não deve ser sim ou não? Não é verdade? O que passar disso é o quê? Do maligno. Então, essa tomada de decisão, uma igreja biblicamente orientada, ela vive sim prudentemente. Mas também a prudência tem a ver com cautela, não é verdade? Também a prudência tem a ver com tomar decisões pensadas, organizadas, sabe? Com cautela para poder realizar as coisas, não simplesmente realizar no afã, no calor das emoções. Quando tomamos decisões no calor das emoções, via de regra as decisões, elas não são boas. As consequências muitas vezes são trágicas. Então precisamos sim viver de maneira prudente. A Bíblia nos orienta a sermos prudentes como a serpente. Olha só, que está sempre pronta, preparada para dar o bote. E nós como cristãos não devemos ser diferentes não. Ah, pastor, então você está querendo dizer que eu tenho que dar bote nos outros? Não. Estou querendo dizer que você tem que estar pronto para dar a razão da sua fé a todos quantos pedirem isso para você. Mas para que você possa fazer isso, meu irmão, minha irmã, para que você possa falar a razão pela qual você serve a esse Deus, você precisa conhecer esse Deus. E só tem como conhecer a Deus através da sua palavra. Através da sua palavra. Hebreus capítulo 1, no primeiro versículo, vai dizer assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Olha bem, agora o Senhor nos fala através do Filho, agora o Senhor nos fala através da sua palavra, porque o Filho voltou para o Pai e deixou para nós a palavra, o Logos de Deus. Então hoje nós temos a palavra para sermos biblicamente orientados. Dessa forma nós poderemos viver como uma igreja realmente orientada na palavra do Senhor, uma igreja prudente. Sejamos uma igreja prudente. Mas uma outra coisa que está no texto é que uma igreja biblicamente orientada, ela também suporta as aflições. Suporta as aflições. Se você observar o texto, é isso que Paulo diz para Timóteo, não é isso? Diz assim: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Aqui na versão da Bíblia King James, suporta os sofrimentos. Será que temos sofrimento? Não poucos, não é verdade? Não poucas lutas. São tantas lutas que passamos no nosso dia a dia. São as enfermidades, são os problemas relacionais, são os problemas familiares, as lutas que enfrentamos, é o problema financeiro,
A economia do país, né, não está lá tão bem, vai melhorar em nome de Jesus. Mas tudo isso gera em nós inquietudes. Os apóstolos de Jesus também ficaram com essas inquietudes, porque abandonaram os seus trabalhos, porque deixaram suas casas e foram seguir a Jesus. E num dado momento eles ficaram preocupados: como é que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? E Jesus fala o que para eles? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos quanto ao que haver de comer, ou beber, ou vestir, porque o Pai Celestial dá tudo isso para vocês. Sabe, basta vocês descansarem no Senhor. Mas Jesus orientou eles a fazerem uma coisa: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos e irmãs, se por vezes a gente não vê as coisas sendo acrescentadas, é porque não temos priorizado o reino de Deus, não temos buscado o reino de Deus. Então, uma igreja biblicamente orientada, ela suporta sim as aflições. O apóstolo Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Eu não sei aonde Paulo, naquela hora, né, tirou forças para dizer que a tribulação dele era leve e momentânea, porque ele foi apedrejado, foi dado como morto na ele passou por lutas, naufrágios, ele esteve preso, levou 40 chibatadas menos uma, foi fustigado com varas, tanta coisa, né? E ele disse que era uma leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque ele sabia que tudo que acontece aqui neste mundo vai passar. Porque o que realmente importa para nós é a glória que o Senhor está reservando para nós e reservou lá no céu. É esse o nosso alvo, é o nosso foco. Irmãos, o crente vive as adversidades aqui com os olhos no céu, porque nós sabemos que aqui essa tribulação um dia vai passar. Quando a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer, tem muita gente chateada com Deus, brigando com Deus. Senhor, a noite passou e o problema continuou, Senhor. Já parou para pensar nisso? Mas o pastor não falou lá que o choro dura só uma noite, que a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja esperando, né, às 6 horas da manhã do dia seguinte, para a sua tribulação passar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que o choro, que o problema, que a luta, que a angústia que você vive neste mundo aqui, um dia terá fim. Porque um dia nascerá o sol da manhã, que é Jesus, que virá buscar a sua igreja. E lá não haverá pranto, não haverá dor, não haverá luto. Lá estaremos para sempre com o Senhor. Então precisamos sim, se queremos e somos uma igreja biblicamente orientada, nós precisamos suportar as aflições. Pastor, mas não é fácil não. Não é fácil. É por isso que você tem um irmão que está ao seu lado. Olha para o irmão que está do seu lado, olha para trás um pouquinho, dá uma olhadinha para trás. Não é para suportar a aflição sozinho, não é? Não. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse o quê? Esforça-te, sabe? O Senhor nos manda ajudar a levar as cargas uns dos outros. Mas só que tem aquele irmão também, ou aquela irmã, que também é descansado, né? Tem aquele irmão, já que a Bíblia manda ajudar a levar a carga, eu vou pegar minha carga e vou jogar nas costas da irmã Marta. Não é isso não, meu irmão. É ajudar a levar as cargas, é estar junto, porque as aflições são mesmo reais. Mas quando você tem alguém que chora com você, que ora com você e por você, as coisas ficam mais leves, mais fáceis. Como é bom quando você está recebendo um telefonema na hora de luta, não é verdade? Naquele momento que você mais precisava, Deus vai levantar alguém para te dar uma ligação, para poder mandar uma mensagem no zap, sabe? Ou para chegar na sua casa e bater na porta, minha irmã, vou fazer uma visitinha aqui para você. Como é bom quando isso acontece. Por quê? Porque nós precisamos ajudar uns aos outros, a levar as cargas uns dos outros. Então, uma igreja biblicamente orientada suporta as aflições. A terceira coisa que nós observamos no texto é que uma igreja biblicamente orientada, ela prega a palavra com segurança. Prega a palavra com segurança. Quando o texto aqui diz, faz a obra de um evangelista, ele está dizendo para pregar a palavra com segurança.
Se você observar, um evangelista é aquele que conhece a Bíblia, é aquele que conhece a palavra e que prega a palavra com segurança, sabendo em quem ele crê e estando certo de que o Deus que ele serve é poderoso. Irmãos e irmãs, somos uma igreja biblicamente orientada. Aqui nesta igreja se prega a palavra como ela é. Então sim, nós precisamos pregar a palavra. Eu e você precisamos sair daqui para pregar o evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas precisamos sim pregar a palavra com segurança. Isto é, crendo naquilo que eu estou falando, realmente acreditando naquilo. Estamos vivendo dias de tantas fake news, não é verdade? Onde aquilo que é real não é tão real, onde as verdades se tornaram relativizadas, não é verdade? Onde as coisas já não podem ser acreditadas mais. Nesse tempo então de eleições, foram tantas histórias daqui e dali, não é? Em que você não sabe em quem acreditar. Uma coisa nós sabemos, podemos confiar no Senhor, porque eles têm sempre o melhor para nós. Mas é preciso que sim, nós tenhamos segurança. Alguma segurança precisamos ter. Mas como eu vou passar segurança para as pessoas que eu vou pregar o evangelho, se eu mesmo não conhecer esta palavra? Como você vai passar se você não conhecer? Você tem segurança quando você conhece, quando você aprende, quando você treina. Não é assim uma pessoa, um atleta, por exemplo, para competir, ele vai treinar bastante. Uma pessoa quando vai apresentar um TCC, falava com o Bruno, né, Bruno? Sobre TCC hoje, preciso fazer o TCC, mas o TCC está engasgado. E aí você vai apresentar um TCC e o negócio, você tem que treinar. Imagina se você não botar tudo na cabeça. Na hora lá, você não pode ficar titubeando. Você imagina um médico na hora de operar, perguntar para o enfermeiro, peraí, onde eu tenho que cortar mesmo? Sabe, segurança. É preciso segurança em tudo, não é verdade? Quando você vai atravessar a rua, você atravessa a rua se não tiver segurança? Sem olhar, assoviando, olhando para o lado, para o alto? Não, tudo é segurança. Então também a pregação da palavra, precisa pregar a palavra com segurança. Isso quer dizer que o conhecimento, a gnose, o conhecimento precisa estar no nosso coração. Conhecer a palavra deve gerar no nosso coração, coração do crente, um desejo ardente pela pregação da mesma. Ah, meus irmãos, ser crente e não ter desejo de pregar a palavra, eu começo a duvidar realmente da conversão de alguns crentes. Sabe, às vezes eu fico pensando, será que é crente mesmo? Não dá bom testemunho, sabe, não prega para ninguém. Às vezes aonde trabalha, estuda, é um agente secreto, ninguém sabe nem que ele é crente. Sabe como é que é? Aquelas pessoas que se envergonham do evangelho. Lembra o que Jesus falou dos que se envergonham dele? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, olha só, eu também me envergonharei de vocês diante do meu Pai que está nos céus. Vai dizer para você assim, eu não vos conheço. E aí você lembra a frase que vem logo a seguir, depois do não vos conheço? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios. Meus irmãos, é isso. Precisamos sim ser uma igreja biblicamente orientada. E é por isso que precisamos pregar a palavra com segurança. Mas para que você possa pregar a palavra com segurança, você precisa conhecer a palavra. E sabe onde você pode conhecer a palavra? Além de estudá-la na sua casa, é na igreja. É na escola bíblica dominical, que tanta gente não vem mais. Tantos crentes abandonaram a escola dominical. Isso é uma vergonha para a igreja. Sabe por quê? Porque cada vez que você deixa de vir à escola dominical, você deixa de aprender algo do Senhor. Deixa de ser biblicamente orientado. Ah, mas eu não concordo com o modelo, dê sugestões. Chega para a liderança, fale alguma coisa. Mas nós precisamos sim conhecer a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Como ouvirão a palavra se não há quem pregue? Percebe, irmãos, que nós não estamos falando nada novo. Tem novidade nisso aqui? Não. Tem Bíblia. Sabe? Tem Bíblia. Ontem eu preguei na igreja lá em Itaperuna. E eu preguei esse sermão. Sabe? Era aniversário da igreja.
para mostrar que nós precisamos ser uma igreja biblicamente orientada, que prega a palavra. Se queremos crescer, precisamos ter segurança, mas não há como pregar sem conhecer. Você que é vendedor, por exemplo, de alguma coisa, como vai vender um produto se não conhecer o produto? Não é verdade? Olha, pode comprar isso aqui, é um tônico capilar muito bom. Olha, não sei, eu usei uma vez só, mas deve ser muito bom. Todo mundo fala bem. Você não vai vender nada, sabe? Ou se vender, pode cair o cabelo da pessoa, imagina. Sabe, é preciso realmente ter segurança. O crente precisa passar segurança para as pessoas. Não é assim que os filhos querem ver os pais com segurança? Quando você está diante do pai e da mãe, você se sente mais seguro. Todos nós somos assim, porque somos gerados, né? Então nós sentimos seguros quando estamos no lar, né, paterno ou materno. Então é muito importante, meus irmãos e irmãs, que nós sejamos uma igreja que pregue a palavra com segurança. E a última coisa que está no texto também, uma igreja biblicamente orientada cumpre o chamado de Deus. Cumpre o chamado de Deus. Meu irmão e minha irmã, cada um de nós temos um chamado para a pregação do Evangelho, um chamado para falar do amor de Deus para as pessoas, um chamado para fazer discípulo de todas as nações. E quando nós negligenciamos o nosso chamado, então estamos deixando de ser uma igreja biblicamente orientada. Mas observe uma coisa, irmãos e irmãs, nós como pais ou avós aqui presentes, certamente você orienta os seus filhos em tudo, mas nem sempre os filhos obedecem aquilo, a sua orientação, não é verdade? Os filhos por vezes não desobedecem, não fazem coisas que vai te desagradar, não fazem coisas que você não orientou, não fazem coisas que você reprovaria. Pois bem, nós também como filhos de Deus fazemos a mesma coisa. Deus nos orienta na sua palavra, e nós até recebemos a orientação, mas nem sempre nós praticamos. Às vezes queremos viver com os nossos próprios pés, fazer aquilo que o nosso pensamento vai ditar para nós, mas na verdade, irmãos, nos esquecemos que todo o caminho do homem, ele é bom aos seus próprios olhos, mas é o Senhor quem pesa o espírito, é o Senhor quem endireita as nossas veredas, é o Senhor quem vai à frente abrindo os caminhos. E se eu e você não andarmos realmente biblicamente orientado, não vamos conseguir cumprir o chamado de Deus. Observe o texto: cumpre cabalmente o teu ministério. Esse é o texto da versão da Bíblia Almeida. No texto da Bíblia King James diz: cumpre o teu ministério. Gosto da expressão cabalmente, da versão do Almeida. Por quê? Porque essa expressão cabalmente dá a ideia de você realmente completar tudo o que você tem que fazer. Cumpre de verdade, cumpre integralmente o teu ministério. Meu irmão e minha irmã, não há crente sem ministério na igreja. Não há crente que não tenha um ministério. Pastor, mas eu não sei o meu ministério na igreja. Bom, então você já tem um: oração. Não sabe qual é o seu ministério? Então você já tem dois: evangelização. Sabe por quê? Porque após o Espírito Santo entrar no seu coração, transformar você, regenerar você, mudar a sua história, Ele deixou para você então agora um ID. Agora você vai e prega o Evangelho. Mas eu não sei o que eu vou dizer. Fala o que Jesus fez na sua vida. Testemunha do que Deus está fazendo na sua vida. Vocês se lembram do ministério de Jesus? Jesus curou inúmeras pessoas, não é? Libertou dezenas, centenas. Mas disse para algumas delas assim: olha, vai, mas não fala para ninguém. É claro que Jesus sabia que a pessoa ia sair falando. Você imagina? Cura um cego de nascença e fala para ele não falar para ninguém. Ele vai sair gritando: gente, Jesus me curou, sabe? Cura um paralítico, 38 anos, que estava lá no tanque de Betesda. Agora você vai e não fala para ninguém não. Claro que ele vai sair pulando, saltando, dando glória a Deus. É preciso divulgar Jesus, falar de Jesus. Meus irmãos, muitas vezes estamos acomodados achando que todo mundo já sabe, já ouviu. Mas não. Precisamos cumprir o nosso chamado. Nós que conhecemos as Escrituras, quanto mais você prosseguir em conhecer a Cristo, mais você vai desejar fazer a vontade dEle e não a sua.
Quanto mais a gente conhece a Deus, através da sua palavra, mais vamos desejar fazer a vontade dEle. A vontade dEle. Porque é a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. Porque quando desejamos fazer a nossa vontade, nós certamente faremos coisas contrárias à vontade de Deus. Cada um recebeu um chamado. Cada um de nós recebeu um chamado. Esse chamado está lá em Marcos capítulo 15, né? E vamos ao capítulo 16, no versículo 15, quando diz assim, olha, você deve pregar o evangelho a toda criatura. Esse é um chamado de Deus para nós. E nós precisamos honrar esse chamado, não ser desobedientes. A igreja presbiteriana aqui central, ela tem sido biblicamente orientada. Mas será que nós temos respondido positivamente a essas orientações? Será que de fato, meu irmão e minha irmã, nós somos e temos sido uma igreja que realmente anda de maneira prudente? Será que temos sido uma igreja que realmente suporta as aflições? Ou será que qualquer coisinha nos faz desviar do caminho? Tanto crente, né, cheio de mimimi muitas vezes, né? Pois é, temos que ser uma igreja que suporta as aflições, que tem a palavra de Deus pregada com segurança. Eu sei em quem tenho crido, eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o nosso bom depósito, nosso tesouro. Ele é o meu Deus, não tem outra rocha, é nele que eu confio. Ele que tem realmente abençoado a minha vida, a minha família. É isso que você precisa ter segurança para passar para as pessoas. E é claro, é preciso também que nós cumpramos cabalmente, integralmente, o ministério que Deus confiou nas nossas mãos. Quando fizermos isso, meus irmãos e irmãs, nós realmente estaremos prontos para fazer e falar assim, olha, eu realmente sou uma igreja biblicamente orientada. No meio da reforma, muito mais ainda precisamos pensar nisso, onde muitas igrejas não têm tido orientações bíblicas, mas nós, sim, estamos passando para você a palavra de Deus. E aí, sabe o que Deus fala para nós? Olha, pregue a palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. O mundo é uma casa rebelde, e você e eu precisamos pregar o evangelho, falar do amor de Deus para as pessoas e aguardar que o Espírito Santo faça a obra. Quem convence da justiça, do pecado e do juízo não é você, não sou eu, é o Espírito Santo. O que eu e você precisamos fazer é fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a pregação do evangelho. A vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas, e eles serão salvos através da loucura da pregação, disse o apóstolo Paulo. Então, que você pregue a palavra, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. E eu quero encerrar voltando ao texto, mas agora eu vou voltar ao texto na versão da Bíblia Almeida, e eu quero ler o início do texto que nós não lemos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E é o texto que nós lemos: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meu irmão e minha irmã, que você possa pregar a palavra de Deus, quer seja oportuno, quer não. Às vezes o crente será inoportuno. Nossa, que crente chato. Às vezes alguém vai encontrar com você na rua, vai atravessar para o outro lado, vai falar de Bíblia de novo comigo, de Jesus de novo. Fale, continue pregando. Não desanime, não desista de pregar para aquele seu esposo, sua esposa, para aquele seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu parente. Não desanime. Ah, mas ele disse que não quer que eu fale mais de Jesus. Continue pregando o evangelho para ele ou para ela, porque muitas vezes somos inoportunos. Está aí, prega a palavra, insta, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige e repreende. Precisamos, irmãos, realmente falar
do amor de Deus. Deus quer pessoas dispostas e disponíveis para fazer a sua obra. Eu e você precisamos ser essas pessoas. Deus te abençoe a ser uma delas em nome de Jesus. Amém?